Então, para a gente entender melhor isso daqui, Colossenses 2. Então, Colossenses 2, do 6 até o 10. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Essa expressão lembra alguma coisa, gente, que a gente já leu agora? Por agora? Lá de Gálatas 4. Lembra que a gente fala que nós éramos escravos do quê? Dos rudimentos do mundo. Né? Então ele vai falar aqui agora, né? Olha, tenham cuidado que ninguém... Seria a lei? Oi? Ou seria esses rudimentos seria a lei? Também envolve a lei. Porque, né, a lei ali, por mais que ela seja santa, ela é o senso comum de todo mundo, né? Todo mundo que recebe o mal vai querer o quê? Pagar com o mal. É o senso comum. Porquanto nele os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Show? Primeira coisa que eu vou deixar claro aqui, que o principado e potestade aqui não é demônio. Tá? Principado e potestade é uma hierarquia, que também é usada para alguns demônios. Show? Mas não existe somente principado e potestade demoníaca. Né? É como se eu desse o exemplo aqui que existe reis que são bons e reis que são maus. Beleza? Então, para a gente entender aqui, Paulo ele está falando exatamente o que? Que a gente tenha cuidado. O que? Para a gente não deixar ser dominado ou enfeitiçado ou levado na lábia ali, né? Ser convencido por filosofias e vãs sutilezas, conforme o que? A tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, né? Então este mundo aqui fala da lei, fala do senso comum, sobre a forma de vida da humanidade, né? Mas antes disso ele fala aqui, ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então deixa eu fazer uma perguntinha. Como que vocês receberam Cristo? Pela fé. Por meio da fé. Exatamente. Então foi pela fé. Então Paulo ele fala, olha, da mesma forma que você recebeu a Cristo, agora você anda nele. Agora você anda em Jesus. Beleza? Como uma pessoa que está caindo em algum pecado pode ter a certeza que está andando em Cristo? Olha as perguntas da morte, né, cara? Então, vamos lá. Primeira coisa é que a Bíblia nos ensina. Deixa eu ver se eu respondo isso agora. Deixa eu ver se eu respondo isso agora. Porque talvez a gente responda isso mais na frente. Qual foi a pergunta mesmo? Como uma pessoa que está caindo em pecado pode ter a certeza que está andando em Cristo, né? De que continua sendo ministra, continua sendo salva e que está andando em Cristo. Tá, vamos lá então. Não vou responder isso direto, tá? Vamos continuar essa aula, que esta aula mesmo a gente vai entrar nesse assunto para não embolar, beleza? Guarda essa perguntinha aí, pra gente não embolar. Então, ó, Deuteronômio. Aqui a gente leu sobre a plenitude, correto? Beleza. Então a gente leu aqui sobre a plenitude, então falando sobre seguir, né? Aquele que recebeu a Jesus Cristo, assim também andar nele. Vocês falaram, a gente recebeu pela fé. Então nós vamos andar pela fé. Uma introdução à pergunta do Aleph já é uma resposta óbvia. Como que a gente sabe? Pela fé. Então a gente precisa ter fé. A fé não olha segundo a circunstância. A fé, ela anda segundo o que você não vê. A gente vai tratar disso no tema de fé melhor, mas é pela fé. Vamos lá. Deuteronômio 6, para a gente entender qual fé é essa. A gente vai ler do 10 ao 12, para a gente entender o que seria esse princípio da obra consumada e como o cristão deve andar, mesmo aquele que peca. Fala assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares,
guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, gente, uma perguntinha. A galera aqui que estava indo para a terra, o que Deus está falando aqui para eles? Em resumo. Que Deus vai dar tudo que é dos outros para eles. Exatamente. Vocês lembram da definição de justo e pecador? Uma delas falava exatamente isso, não falava? Que Deus pega a riqueza dos ímpios, né, dos pecadores, e entrega para o justo. E é exatamente isso. Então Deus é injusto? Não, tudo é de Deus, né? Deus criou todas as coisas e todas as coisas são dele. Deus apenas permite que né, durante um tempo ali, vamos colocar assim, né, que ele usufrua, mas Deus dá para quem ele quiser, ele entrega suas riquezas para quem ele quiser e da forma que ele quiser e quando ele quiser. Então Deus aqui, ele tá falando exatamente isso, ele fala, olha, vocês vão entrar em uma cidade que vocês não edificaram, vocês vão viver em casas que vocês não construíram, vocês vão comer ali de coisas que vocês não plantaram, né? E a única coisa que eu te peço é, lembra que isso tudo foi dado por quem? Pelo Senhor, que te tirou da escravidão e te colocou nesta terra. Então eles não fizeram nada, eles só foram lá e tomaram posse, vamos colocar assim, né? Tem até a expressão aí, né? Toma posse, varão. Então eles só foram lá e tomaram posse da terra. Agora, foi algo simples assim? Não. Tanto é que a geração passada não conseguiu. Não conseguiu porque eles não tinham poder para isso? Não, eles tinham poder. Só que eles não conseguiram porque eles não... fé. Exatamente, porque eles não tiveram fé. Eles não creram. Eles olharam para ele. E isso já responde... Isso já responde um pouco da sua pergunta. Como que a pessoa ali que peca pode saber que ela é de Jesus e tal? Cara, da mesma forma quando você pecava antes e você creu que você foi feito de novo. Então, como o cristão tem que agir quando peca? Pensar, eu sou um miserável, eu não presto pra nada, olha eu aqui de novo, caindo? Não. Não é isso. Ele tem que lembrar de quem ele é. Ele fala, cara, eu caí, mas Jesus me amou, e esta realidade está sobre mim, essa justiça está sobre mim, e esta justiça ela me capacita a não cometer este mesmo erro, ela me fortalece. Então eu posso ter caído agora, mas hoje eu sou mais forte do que ontem, né? E aí nós vamos buscar um versículo que eu acho muito Deus. Interessante, que fala que a graça dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Isso, mas nesse texto aí ele não tá falando de pecado não, velho. Não? Ah, tá. Não. Aí ele fraqueza tá eu associo com... Isso, ali ele tá falando literalmente das perseguições dele, né? Então, tipo, das limitações dele. Ou seja, tipo, de não fazer as coisas na força do braço mesmo, entendeu? Então, tipo assim, eu não sou capaz de pregar. É exatamente para isso que Deus te chamou. Porque você não é capaz, então ele vai te capacitar, beleza? Né? Em relação ao pecado, já é o contrário. A Bíblia vai falar, olha, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, nós temos o pensamento errôneo, né, de falar, mas a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, se você se alimentar do espírito, se você se encher do espírito, se você buscar a Deus, vai ter menos espaço para carne. É algo natural. Só que é algo fácil de fazer? Não. Por quê? Porque geralmente quando a gente peca, cara, a gente vai se condenar, a gente vai querer se culpar. Eu falo isso por mim mesmo, tá? Que eu vivo nessa luta aí também, né? Porque é algo muito difícil, principalmente quando o pecado é repetido, que aí a gente se culpa mais ainda, né? A gente se sente um hipócrita, a gente falou que amava a Deus, né? E tava lá fazendo a mesma coisa de novo. Eu acho que a sensação que dá quando o pecado é repetido é que a gente tem a sensação de que a gente tá preso ao pecado ou que a gente não tá liberto, tá ligado? Isso, abusando, né, e tal. Mas Deus, ele perdoa pecados repetidos também, né? Pedro, ele dissimulou ali mais de uma vez, né? Tanto antes como depois ali de ver Jesus ressurreto, beleza? Só que nós temos que entender e crer que este pecado, ele não tem domínio sobre nós. E quando a gente vive isso, a gente passa a declarar, a gente passa a orar, a gente vai entender esses princípios principalmente na aula de fé. Mas a gente vai declarar o quê? Aquilo que Deus já fez por nós. Então, o que Jesus já fez por nós, ele já cumpriu todas as coisas, ele já nos deu todas as coisas, né? Vamos abrir lá em Efésios 1, versículo 3 ao 7. Olha só, fala assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então o que a gente precisa entender é o seguinte: Jesus, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. O que seria essa sorte de bênçãos? Exatamente o poder para vencer o pecado. E é interessante que ele usa a palavra aqui, ó, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, então Jesus, ele faz vista grossa, né, para os nossos pecados? Não, meu querido. É que o sacrifício de Jesus, ele nos purificou desta forma. Como assim? Hebreus 10, vamos abrir lá. Hebreus 10, versículo 11 até o 14. Fala assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ou seja, todo dia ali, né, repetidamente, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, ou seja, Jesus é diferente. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta... Quantas ofertas, galera? Uma só. Isso. Com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, como assim? Né? Então, antes o ser humano vivia ali dando sacrifício dia após dia, mas Jesus, apenas com uma só oferta, ele já nos aperfeiçoou, né? Ele já nos fez, ele já pagou todo o preço, foi uma só vez. Então, isso significa o quê? Que ele nos tem abençoado para sermos irrepreensíveis perante ele, seja dos pecados passados, sejam do presente, sejam do futuro. Jesus já pagou o preço. Então nós vamos viver de qualquer jeito? Cara, você pode tentar. Se você nasceu de novo, eu sinto lhe dizer, mas você não vai conseguir, porque a divina semente está em você. Mas se eu quisesse aqui falar que você não pode fazer isso, né, não ia adiantar de nada. Por quê? Porque você ia fazer do mesmo jeito. Né? Porque quem quer peca, não precisa da minha permissão para pecar. Beleza? Então, né, o Espírito Santo agora habita em nós. Tudo isso nos foi dado como? Através do Espírito, através do sacrifício. Então, Jesus fez o sacrifício, aquele sacrifício perfeito, né, naquela cruz, e neste sacrifício ele já nos deu todas as coisas, seja o poder para vencer o pecado, seja a purificação, seja a santificação, seja o caminho para nos relacionarmos com Deus, seja também, né, os talentos ali, né, a capacidade de cumprir o seu chamado. Jesus já te proporcionou tudo, né? Ele já te entregou todas as coisas em Cristo. Então, aonde você vai conseguir tudo que você precisa para viver uma vida boa, uma vida alegre, em santidade, perfeição e novidade de vida? Em Jesus. Então, dito isso, já indo pro finalzinho, Aleph, me relembra a pergunta, para eu enfatizar ela agora. A pergunta que eu fiz? Isso. Bom, a pergunta que eu fiz foi se, como uma pessoa que está caindo em pecado, ela pode ter a certeza de que ela continua sendo filho, amado, cristão, discípulo, ministra, e continua andando no caminho de Deus, né? Ela pode ter essa certeza, apesar de ela estar caindo em algum pecado frequente. Isso daí é pela fé mesmo.
tá? Não tem outra forma. Por quê? O que seria esse pela fé? É literalmente você se achegar a Deus e conhecer a Deus, né? Então, Jesus, ele já pagou esse preço. Ele já fez esse sacrifício, né? A gente costuma falar que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Porém, não há nada que Deus possa fazer também para Deus te amar menos, porque ele é o próprio amor, né? Ele já te ama. Ele já te ama exatamente do jeito que você é. E ele vai te aperfeiçoar. Ele vai cumprir a sua vontade em ti. Então, nós, quando somos criança, né? Eu gosto de dar sempre esse exemplo. Gente, algum pai, vocês já viram algum pai pegando, né, ver uma criança ali, a primeira vez que a criança vai andar, que ela se levanta, e aí quando ela cai, você já viu algum pai xingando aquela criança, falando, nossa, que filho imprestável, não serve nem pra andar, cara imprestável, incompetente, vai ser um inútil na vida, não consegue nem andar direito. Vocês já viram algum pai fazendo isso quando uma criança caiu pela primeira vez ali, tentando andar? Ou dando uma punição pra ela? Não tão violenta quanto essa, mas já vi coisas desse gênero. Infelizmente. Fala aí o exemplo. Não, então, quando você viu esse exemplo, você culpou o pai ou a criança? Tipo, a criança, muitas vezes arteira, né, claro. Não, eu tô falando da criança primeira vez que ela vai andar. Ah, não, tudo bem. Criança a primeira vez que vai andar, não. Isso, foi a primeira vez que ela vai andar ali. Ela aprendendo a andar ali agora, levantou e ploft, caiu. Entendeu? É nesse momento. Não, tudo bem. Ok. Você já viu algum? Não. Nesse momento. Então, pode sim existir um pai sem noção desse jeito, né? Pode existir. Mas se existisse, você iria culpar o pai ou a criança? A gente ia falar, nossa, que pai sem noção, né? Por quê? Porque não entendeu que aquilo é uma criança. Isso é a mesma coisa. Deus, ele não é sem noção. Ele sabe que nós, quando nascemos de novo, somos uma criança. E aí Deus sabe exatamente que nós estamos aprendendo a andar. Romanos vai falar disso, não sei se eu falo agora. Vamos falar, que é importante essa perguntinha aí, dá pra falar aqui. Olha só que interessante, Romanos 8, versículo 14. Agora eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção aqui comigo. A gente vai falar de uns significados aqui. Fala assim, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Gente, eu já vi muita heresia nascer deste texto. E a principal delas é, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o que uma pessoa lê isso daqui, ela vai entender? Ela fala, olha, se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus, então eu não sou filho de Deus. Né? Esse é o nosso pensamento óbvio, porque é o que está escrito. Só que nós precisamos entender um ponto. A gente precisa entender um negocinho, que é a tradução, ok? Quando nós vamos pegar a Bíblia em si, ela não tem defeitos. Amém? Alguém acha que a Bíblia tem defeito aqui? Para eu orar por você? Não acho não. Não. Então, assim, a Bíblia ela não tem defeitos. Porém, quando vai se traduzir algo, nem sempre a gente consegue o 100%. Show? Por quê? Porque existem palavras que não existem em todos os idiomas. E aqui não é diferente. Então, olha só que interessante. Quando a gente lê essa daqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, dá a entender então que, tipo assim, para você ser filho de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito. Leva um pouco para a obra, fica um negócio meio estranho. Aí vamos continuar lendo? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor ou medo, mas recebestes o espírito de adoção, a adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Neste texto aqui, tem duas palavras para dizer filho. Vocês sabiam disso? Duas palavras para dizer filho nesse texto que a gente está lendo, está falando? Então, essa palavrinha aí, filhos, tudo que é usado aqui em filhos, nesses 3 versículos, são duas palavras diferentes. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia no inglês, alguém consegue pegar aí pra gente ver? Vamos pegar a Bíblia no inglês, só pra vocês
entenderem um pouquinho? Qual o texto mesmo? Romanos 8, versículo... A gente tá lendo do 14 ao 16. O 14 e o 16, né? Deixa eu ver se meu inglês tá enferrujado. And our tools who are guided by the Spirit of God are sons of God. Sons, acho que é sons ou filhos, né? Isso. Sons aí seria filhos, tá no 14, correto? Tá no 14, exato. Isso, agora vai no 16. The Spirit is witness with your spirit that we are children of God. Children, eu sei que é criança, né? Então são duas palavras aí diferentes. Mas aí, son e children, né? É filho? São, tecnicamente filho, sim. Né? É tudo filho, tudo veio Basicamente filhos e crianças, né? Isso, Sons, mas criança é filho, né? Criança. Isso. Qual a diferença, galera, de, né, alguém entende de inglês aí? Vamos ver se vocês estão bons em inglês. Qual a diferença de son para child, né? Ou children? Vocês sabem a Child é diferença? apenas... Não, child é apenas... É no sentido de... criança infantil, de ser... tipo, de ser... é minha cria. Tipo isso. Isso. É a forma de você falar, né? Isso aí. Então, aí, ó, o Coutinho falou, né? Um é filho e o outro é criança. É exatamente isso. Os dois são filhos, ok? Porém, um já é mais maduro, né? Então, se a gente fosse traduzir essa versão pro português, a gente seria mais ou menos assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí no 16 seria assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhinho do papai, meu bebezão, meu nenenzinho gostoso. É mais ou menos isso daí, né? Traduzido do português, sabe? Então é tudo filho, mas um é o seu bebezão ali, né? A criança por si só, ok? Outro já se refere a um ser mais maduro, né? Então, geralmente, quando o pai chega lá e começa a chamar você de bebezão na frente de todo mundo, como é que você fica? Você fica sem graça. Isso é retardado. Exatamente. Por quê? Porque isso é coisa de criança. Então, a palavra aqui, no 14, é ruios, ou ruios. Show? Que é usada exatamente para um filho adulto, um filho maduro. Ou seja, sempre quando vai falar, por exemplo, que Jesus era o Filho de Deus, aquele filho ali era sempre usado como ruios, ok? Como um filho maduro. Então a melhor tradução aqui deveria ser: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos maduros de Deus. Aí você não geraria esse engano, vamos colocar assim, nessa confusão, ok? Porém, no 16, a palavra usada ali é teknon, que o significado é exatamente criança, né? Ou seja, ainda que seja filho, é criança, ainda tem que amadurecer. Então, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, que somos crianças de Deus. Ou seja, é diferente. Então, ser guiado pelo Espírito de Deus já aponta para uma maturidade. Os dois são filhos, mas um é filho só porque nasceu do pai e o outro é filho porque já está sendo parecido com o pai. Por quê? Porque ele está seguindo os mesmos caminhos do pai. Deu para entender? Faz sentido. Deu pra entender. Vamos abrir João 1. Tá dizendo que o 11... O 11 é isso? Não é o 11 não, 14. 14. E o 14 seria para quem são filhos amadurecidos, né? Que é um estágio que já cresceu na fé, aí, ou seja, esse aí sabe isso aí. E olha só que interessante. Lá em João 1,12, para você ver como a Bíblia é perfeita. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem alguma obra humana aqui ou foi só crer? João 1,12. Mas a 12, todos quantos... 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem alguma obra humana? Não. Isso, Coutinho respondeu no chat, né? Só crer. É exatamente isso. Então, adivinha qual é a palavra usada para filhos aqui? Duvido vocês adivinhar. Esse daí?
Acho que é o filho, acho que é o Child. Isso, é o Child, é o Tecnon, né? A Thaís já falou logo. Exatamente, é o Tecnon. Por quê? Porque para você ser feito Tecnon, para você ser feito uma criança, um filho de Deus, por si só, natureza, herdeiro, basta crer. Para ser chamado de ruios, né, de maduro, aí já é outra história. E nós temos que ser guiados, aprender a ser guiados. Então, Jesus, né, Deus, ele é assim. Ele sabe que nós somos criança, ele sabe que criança faz cagada. Ele sabe que criança tá aprendendo ali e ela vai cair, entendeu? Então, ele não nos condena por isso. Muito pelo contrário, ele nos levanta, ele nos ensina, ele nos corrige, ele é o bom pai. Show? Então ele sabe como ensinar uma criança. Só que o grande problema é que a gente tem um pensamento muito carnal. Então a gente acha, meu Deus, mas isso é um absurdo, Deus vai fazer isso. Cara, é realmente um absurdo. A Bíblia fala, porque em lugar nenhum se ouviu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Alguém sabe a referência? Reformule. Eu esqueci. Isaías 64, versículo 4. Vou até ler aqui. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isso não entra na nossa cabeça. Por quê? Porque era nós que deveríamos estar trabalhando. Ele é Deus, né? Mas Jesus vem e fala que, olha, o meu pai trabalha até hoje. Eu também vou trabalhar, né? Então, essa é a diferença. Um filho que ama o seu pai, ele quer ser igual o pai. E aí é natural que ele vai ser guiado pelo espírito do pai. E é natural que ele vai ser parecido com o pai. Então não existe nenhuma ordem, não existe nenhuma lei. É apenas o amor fazendo o seu trabalho. Mas para existir amor, nós temos que conhecer. Para conhecer, nós estamos aqui, né? Para conhecer quem este Deus é. Um Deus que na nossa concepção não tem lógica, né? Porque nenhum Deus, imagine um rei limpando cocô de criança. Pelo amor de Deus, né? Ele tem um monte de servo para fazer isso. Mas não. Mas Deus, ele quer, ele gosta e ele ama. Ele vai ali e ele faz. Por quê? Porque ele nos trata como filhos. Ele não coloca nenhum trabalhador para fazer isso. Ele mesmo vai ali e nos pega no colo. Ele nos limpa, ele nos purifica, ele nos santifica, ele nos guia. Jesus fez tudo. Para terminar, respondeu a pergunta aí, Aleph? Respondeu sim. Para terminar, e tem, fala aí. Tem a pergunta que a gente deixou pro final também, né? Pra gente lembrar da questão da metodologia, né? Por trás aí de como ter acesso a isso que está liberado na obra consumada. Isso, a gente vai falar disso agora. Gênesis 2, versículo 8. Pra gente encerrar e responder essa perguntinha que você vai fazer. Eu já fiz, né? Nem sei. A outra perguntinha. Fala assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Gente, como que Deus criou todas as coisas? Falando, haja luz, haja separação, essas coisas. Isso aí, pela palavra dele. Exatamente. Então, Deus criou tudo pela palavra. Porém, existem duas coisas que Deus não fez através da sua palavra, que ele literalmente fez com as próprias mãos, brincadeira, com as próprias mãos, né? A primeira delas, exatamente, a primeira delas é o homem, né? Então, como que a Bíblia fala que Deus fez o homem? Ele diz, faça pelo barro, né? Do barro, da terra, do barro, e aí soprou sobre ele o espírito. Isso, exatamente. Esse povo tá com velocidade, né? O Coutinho nem conseguiu responder ali a tempo, né? O povo tá ágil no negócio. Então foi pelo barro. Então Deus, com a sua própria mão, tomou ali do pó da terra, fez o boneco, vamos colocar assim, né? O corpo humano, e depois lhe soprou o espírito. E a segunda coisa que Deus fez com as próprias mãos foi o jardim. Gênesis 2:8. E plantou
ajeitou o Senhor. A palavra aí do original dá um entendimento de literalmente arou, fez ali com as próprias mãos, né? Teve trabalho, labor, ok? Deus trabalhou, fez tudo aquilo ali com o suor do próprio braço, entre aspas, né? Porque Deus não tem braço. Mas ele não simplesmente falou, haja o jardim. E depois que ele fez o jardim do Éden, o que Deus fez? Colocou o homem lá. Botou o homem lá dentro. E isso, o próprio texto disse, né? Colocou o homem dentro. Então olha só que interessante. O homem fez alguma coisa? Não fez nada. Não fez nada. O homem só foi criado e jogado lá dentro, né? Qual era a função do homem no jardim? Pergunta de $1 milhão. Cuidar do jardim? É isso que vocês veem Adão fazendo lá no jardim? Ué, mas não foi isso que Deus falou? Cuida do jardim. Agronegócio. Dos animais. Adão é agro. Aonde que Deus falou isso aí, Thais? Pega pra gente. Bom, assim, Peraí, Pega pra nós. Eu aprendi a minha vida inteira que foi isso que Deus falou pra... Pega aí pra nós. Não, tem o texto, gente, calma. Mas é bom a gente pegar o texto direitinho. Gente, aonde que tá? Não, eu juro que era isso. Gênesis. E eu juro que você deve ter visto na novela e não está achando que viu. Gênesis 1, versículo 28. A ordem de Deus pro homem. Gênesis 1, versículo 28. E Deus É o 28? Não é não. Não. Peraí. Fala 28 é sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os feitos do mar, sobre as aves do céu, sobre o animal que rasteja pela terra. Tem alguma coisa sobre cuidar aí? Arar a terra? Não tem nada disso. Não. Gente, não é possível que não tenha, Thais. Não deve estar em outro lugar. Outro dia. Sem cuidar direito. Outro dia a gente descobre. Então, vamos lá. Dominar ali é estar no topo, a gente pode usar como estar no topo da cadeia alimentar. Ou seja, tipo, os desastres não iriam destruir, não tinha nada que poderia causar perigo ao homem. Então, por exemplo, né? Quando a gente vê um animal hoje, por exemplo, perigoso ao homem, o homem teria domínio sobre esse animal. Então, naturalmente, ele não seria perigoso. Entendeu, mais ou menos, o domínio? Isso aí não está falando sobre cuidar, ele está falando exatamente sobre domínio, sobre estar acima. A vida toda que Deus falou para Adão cuidar do jardim. Gente, vamos lá. Não perde o foco, não. Primeira coisa, o significado de jardim do Éden, o significado de Éden é usufruir, é desfrute, local de deleite. Deus abençoou eles para quê? Para que eles pudessem usufruir do que Deus tinha feito, para dominar sobre as coisas. Olha só que interessante. Alguém aqui foi chamado para cuidar de demônio? Sim, Gênesis tá falando isso? Graças a Deus, não. Aqui. Alguém aqui foi chamado para ser babá de demônio, para cuidar ali do demônio? Não foi não. Só pra falar qual é só pra tirar o RG dele, falar qual é o seu nome, qual é a sua localização. Entrevista, né? Isso. Então, ninguém aqui foi chamado para cuidar de demônio. Porém, em Cristo Jesus, nós fomos chamados para ter domínio sobre eles. Então, o demônio não tem poder sobre a nossa vida, e sim o oposto. Então, quando nós ordenamos ele a sair, é ele quem tem que sair. Por quê? Porque foi nos dado um poder, né? Como a Bíblia diz, nós já estamos assentados sobre qualquer principado e potestade nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós temos este domínio. É uma pergunta aqui que talvez não esteja dentro do tema, mas aproveitando a ocasião, essa autoridade sobre os demônios aí seria só pra expulsar? Rapaz, eu não penso em outra coisa não, né? Tipo, mas eu já vi assim, situações em que a pessoa, por exemplo, não queria ser liberta, vamos colocar assim, e tava incomodando, ele mandou o demônio sair, literalmente, tipo, levar a pessoa embora, entendeu? Porque a pessoa não queria ser liberta. A gente pode pegar exemplos aí de Jesus expulsando
libertando ali o Gadareno, né? Lançando ele aos porcos ali, por exemplo. Porque, assim, outra função a gente não usa, vamos colocar assim, entre aspas. Por quê? Porque a função a nossa função não, né? Mas como eu posso explicar isso? A nossa relação com eles, vamos colocar assim, é essa. Ele vem pra encher o saco e a gente manda ele meter o pé, entendeu? Não tem que ficar conversando, não tem que ficar fazendo acordo com ninguém, entendeu? Não, então, assim, porque eu pensei na então possibilidade de fazer trabalhos físicos, assim, usar eles de pra entregar, trabalhar sacou? pra você, entendi. Meu Deus, Não, você Não, vai é porque eu dizer já vi relatos a respeito disso, tem apócrifos que falam a respeito disso, entendeu? Não. Eu queria saber se tem base. Não rola não, porque, tipo assim, se tudo que a gente for fazer não vier de fé, é pecado. Então, se a gente for, né, vamos colocar assim, a gente meio que tá tendo, vou colocar assim, né, cumplicidade com demônios, entendeu? Faz Então sentido, porque não tem uma palavra na Bíblia que fala que nós devemos usá-los para as nossas atividades, como auxiliar das atividades. Então, se não tem essa palavra, não tem como a gente fundamentar em fé. Então, se não tem a palavra para fundamentar em fé, não tem como haver uma fé ali, porque a fé necessita de uma palavra. Isso aí, então a gente não tem nada com eles não, a não ser quebrar eles na porrada, entendeu? Até porque ele veio pra isso, né? Pra tentar nos matar, nos destruir e nos roubar ali, né? E nós viemos para destruir as obras do diabo, assim como Jesus. Mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero focar aqui é no jardim. Então olha só que interessante, eu só comentei disso do demônio porque o Coutinho falou, né? Não, mas dominar não seria cuidar? Não, dominar é nesse sentido aqui, entendeu? É de literalmente colocar domínio, beleza? É de mostrar quem é o macho alfa, vamos colocar assim, né? O lobo ali. Mas olha só que interessante. Da mesma forma que Deus criou o mundo, criou o universo, criou todas as coisas e trabalhou para formar aquele jardim e colocou o homem lá, e o homem só teve a função de usufruir daquilo, Jesus Cristo se encarnou, né? Ele tomou a forma de homem, ele viveu na terra por 33 anos, ele trabalhou, ele suou, ele sofreu, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E no final ele se entregou, né? Ele entrou na morte ali, foi sacrificado. E nesse sacrifício a obra foi consumada, o preço foi pago. E quando o preço foi pago, o que aconteceu? A Bíblia nos diz: Deus nos tirou, vamos abrir, melhor, vamos abrir. Colossenses 1,13, vamos abrir porque isso aqui é bom demais pra gente ler, pra gente entender perfeitamente que o que Jesus fez conosco é a mesma coisa que Deus fez no Éden. Olha só como a Bíblia é. Colossenses 1,13, ele nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Né? Então Deus ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino de Jesus. O que Deus fez com Adão? Tirou Adão depois que criou e colocou aonde? No Éden. Da mesma forma, hoje em dia nós fomos tirados de um lugar de caos e colocado aonde? Em Cristo, né? Então Jesus Cristo ele é o nosso jardim, ele é o nosso Éden, é o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de usufruto, né? Um lugar de deleite. Então, quanto mais nós aprendemos, nós conhecemos desse jardim, nós vivenciamos desse jardim, nós usufruímos desse jardim, que é o próprio Cristo, mais parecido com ele nós vamos nos tornar. E mais domínio sobre as coisas nós teremos. Mas isso tudo foi feito por nós? Não. Foi feito por Jesus. Então, quando nós entendemos este princípio, que tudo já foi feito, agora a gente só precisa usufruir. Ou seja, o poder já está nas nossas mãos, né? A santidade já está nas nossas mãos. A justiça já está nas nossas mãos. O domínio também. Então, tudo já está colocado. Tudo já foi entregue. Agora basta a gente fazer. Fazer o quê? A obra consumada? Não. Mas exatamente o que nós fomos chamados para fazer, que não é ser
salvo, mas colocar outras pessoas, convidarem outras pessoas para este jardim. Então, com isso, nós temos poder para, mesmo em meio à confusão, mesmo em meio à circunstância, nós temos o poder para andar em paz. Nós temos o poder para andar em tranquilidade. Por quê? Porque nós temos um jardim dentro de nós. Amém? É isso aí. Amém. Então, assim, basicamente sintetizando o que é preciso para uma pessoa ter acesso. Eu sempre equiparo a obra consumada, a salvação, a graça disponibilizada como um crédito, né? Como uma linha de crédito disponibilizada para qualquer pessoa que queira ter acesso a esse recurso, né, no caso, que está disponibilizado, basta que ela tenha ali o acesso, né, no caso mediante a fé, né, e tal, e que não depende, né, de um trabalho, né, de um serviço, né, para que ela possa ter acesso a isso, basta que ela creia como essa obra foi feita, né, eu acho que tem essa implicação, né, mas aí eu queria puxar a pergunta aqui de que, assim, o que necessariamente, falando a grosso modo, a pessoa tem que crer, né, porque, tipo, quando fala da salvação, tem várias coisas tem várias formas de explicar, a Bíblia explica de diversas formas, né, por meio da graça, mediante a fé, a questão do confessar, que a Bíblia fala também um pouco disso, também tem versículos que falam a respeito da questão do batismo, né, envolvimento do batismo e tal. Isso. Tudo isso é o crescer em fé. Então, assim, se você for pro básico do básico, o princípio começa no crer e confessar. Então, você entendendo que Jesus é o Salvador, é o Criador de todas as coisas, é o nosso Salvador, você entendendo que você era pecador, ou é pecador se você ainda não aceitou, né? Entendendo isso e confessando a Ele, dizendo, olha, Jesus, eu preciso ser salvo, eu preciso mudar, minha vida tá toda torta. Eu não consigo mais viver dessa forma. Eu preciso de um propósito. Eu preciso de algo genuíno. Eu quero aprender. Este é o princípio de tudo. É se confessar a Deus, a Jesus. Todas essas outras coisas que está falando é o continuar. Aí já vai entrar no amadurecimento, né? Você é igual a criança. Primeiro ela nasce. Depois ela vai começar a aprender a andar, aprender a falar. E aí a gente vai indo. Então, a grosso modo, é impossível responder cada perguntinha dessa aí. O batismo, não sei o que. Por isso que a gente tá fazendo em temas, beleza? Mas o princípio é isso. Se você sentiu no coração que você quer esse Deus, que você quer conhecer esse Deus, né? Talvez você esteja, né, sentindo ali, né, não entendendo como aceitar, como nascer de novo, mas quer saber melhor, cara, nos procure ou procure uma igreja próximo de você, entendeu? A gente tem o grupo aqui exatamente para falar sobre isso, para a gente estar ajudando quem tem essas dúvidas aí, porque é importante, né, ter alguém para ajudar ali, responder dúvidas, a discipular, beleza? Mas, em grosso modo, é isso, é crer e confessar ali, né, falar a Deus e aos homens. Show? Show de bola. Então, eu acho que é isso aí, galera. Nosso podcast encerra por aqui. Coutinho, Fran, né? Fran, aí que estão na primeira vez aí, né, no nosso podcast. Obrigado por vocês. Espero que vocês tenham gostado. Participem de novo aí. E falem mais da próxima vez também, né? Gael e Rafael aí também, sempre presente aí na nossa. Thaís hoje, coitada, que tava sofrendo aí com a internet. É tímido assim, Couto. Conheço, não. Espero que Couto aí nos surpreenda, dando uma aparição no presencial, né? Quem sabe, né? Ele aparecer aí, né? Esse cara. Então, é quarta-feira, o presencial é toda quarta, às 8 horas. Aí eu não sei como é que é o dia de vocês. Exatamente. O endereço é aqui em casa, meu querido. É em frente à delegacia aqui atrás do Caroninho, então é tranquilo. E essa quarta-feira vai ter, né? E quem mora aqui na região de Vila Velha e quiser comparecer também, pode comparecer aí.